Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós copiamos algumas coisas da cultura americana. As pessoas copiam o Halloween, as pessoas copiam tantas outras festividades americanas, mas o Dia Nacional de Ações de Graças, poucas pessoas param para agradecer ao Senhor. Como eu mencionei aqui, lá é um feriado mais importante que o Natal. Literalmente as pessoas se locomovem de todas as partes do país para que as famílias agregadas possam apresentar gratidão a Deus reunidas naquele dia. É um dia em que literalmente o país para agradecer a Deus. Mas isso o brasileiro não copia, mas copia o que vem no dia seguinte. No dia seguinte ao Thanksgiving, acontece naquele país a chamada Black Friday, que é a sexta-feira negra. Black Friday, aonde os descontos são alucinantes, 20%, 30%, 40%, 70%, e eu já peguei lá até desconto de 95%. É algo assim, estarrecedor. O comércio literalmente cresce, os malls, que são os shoppings lá, principalmente os de outlet, eles ficam repletos. Quem conhece ali o sul da Flórida, o Sawgrass Mills, ou seja, o chamado Jacaré, ele vira madrugada, ele fica aberto à noite toda, e é um mall maior do que o Barra Shopping. Fica aberto à noite com pessoas comprando. Eu sei que é assim porque eu já tive lá uma madrugada dessa. Eu sei que é exatamente assim como eu estou falando para vocês. Super lotado. Porque as pessoas gostam de desconto. Aí o Brasil já começou também a copiar o Black Friday e tudo entra em desconto. Não vou dizer em liquidação, porque os descontos brasileiros não são tão fantásticos quanto os americanos, porque o brasileiro tem mais sede de lucro do que o americano. O americano, ele se contenta em ganhar pouco, mais sempre. O brasileiro quer ganhar tudo de uma vez só, então essa sede desenfreada de lucro faz com que ele refreie essa Black Friday. Mas todo mundo gosta de descontos, todo mundo gosta de descontos, seja pobre, seja rico. Já mencionei que se você não estava presente, eu vou lembrar você, uma determinada ocasião, eu estava em Nova York com a minha família, e aí ali na Quinta Avenida parei na loja da Gap. Eu nem gosto tanto da Gap não, mas parei na loja da Gap, e aí eu, como conheço os Estados Unidos, eu vou sempre para o fundo da loja, porque no fundo da loja está o sale, que está o clearance, é lá no fundo da loja. Quem não conhece fica ali na frente comprando o que, quem conhece vai lá. E aí quando eu cheguei lá, comecei a mexer na arara de roupa, eu olhei para o lado. Aqui no Brasil tinha acabado de lançar um livro do Abílio Diniz, que é um dos homens mais ricos do mundo, que foi acionista do Pão de Açúcar. E eu olhei e falei, e a capa era a fotografia dele. Eu falei, gente, parece muito com o Abílio Diniz. E aí eu continuei, né? Falei, mas parece muito mesmo. Aí eu voltei e fiquei olhando pro cara, né? Eu falei, meu Deus. É que nem a foto que o Mário botou hoje do Márcio lá no sul, sabe? Era idêntico. E aí eu continuo e falei assim, não, Abílio Diniz na Gap, na Clearance, né? Aí eu olhei para ele de novo e falei assim, você é brasileiro, né, meu filho? Aí eu, falou em português, eu falei, sou. Ele falou, pois é, o brasileiro é o gay, para ficar me encarando assim. Aí, você me conhece? Eu nem falava, eu fiz assim, conheço. Está estranhando que eu estou aqui, né? Ele mesmo sabia que estava na minha cabeça. É verdade. Você acha que eu sou rico por quê? Eu posso comprar o mais caro como eu posso comprar mais barato. Você acha que eu vou desperdiçar liquidação? Você acha que eu vou desperdiçar liquidação? E aí, aquilo ali para mim, uau, deixa estar que daqui a pouquinho a gente sai novamente numa das lojas mais caras ali da Quinta Avenida. Eu nem entro, porque são um cara que ele estava lá dentro, festejando com a família, fazendo compras, porque ele pode. E aí, queridos, mostra pra gente que todo mundo gosta de desconto, todo mundo gosta de uma Black Friday. Mas fato é que muitas vezes a gente gosta tanto que a gente quer desconto em tudo na vida, mas não é só naquilo que a gente adquire, não. A gente quer que nos nossos relacionamentos as pessoas deem um desconto também nas nossas atitudes. Às vezes a gente pisa na bola, entre aspas, e fala, mas fulano tem que dar um desconto para mim. Mas desconto, queridos, é só em Black Friday, só quando você está numa liquidação. E aí a gente transfere isso para a nossa vida espiritual também. Na vida espiritual a gente adora um desconto. Deus, dá um desconto aí para mim. O Senhor sabe que hoje eu não estou num dia bom.
Deus, dá um desconto aí para mim, porque o senhor sabe que minhas contas estão se avolumando cada vez mais. Deus, dá um desconto aí para mim, porque assim, eu estou sem tempo, Deus. O senhor tem que dar um desconto. A gente quer tanto, porque a gente quer lucrar sempre. Desconto significa para a gente o quê? Lucro, ganho. Agora a gente vai ter que entender que Paulo abordou isso a respeito do ganho na vida espiritual. E não era uma Black Friday. Filipenses 1:21, só esse versículo diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu quero pensar com você neste tema. Para você, o viver é Cristo. Este é o título da nossa mensagem. Para você, o viver é Cristo. Claro que nós estamos numa igreja, e no primeiro arrobo todos diriam, sim, claro que é. Falar, queridos, é uma coisa muito fácil, porque falar não demanda empenho em nada, tão somente a gente se expressa. Agora, viver efetivamente como Paulo viveu, é uma indagação para mim e para você. Até quando a gente acha que Deus vai ficar dando desconto para a gente? Até quando a gente pensa que vida espiritual é uma liquidação espiritual, onde tudo tem que ser barato? Pelo contrário, queridos, o que nós temos de mais precioso é a nossa vida espiritual, e certamente não é aquilo que de mais barato nós temos, por ser de mais precioso, é aquilo que de mais valor eu e você possuímos. Muitas pessoas pensam que o que ela tem de mais valoroso na vida é o seu dinheiro, outros pensam que são os seus títulos, alguns acreditam que são seus patrimônios. O que nós temos de mais importante na nossa vida é a nossa vida espiritual. E de que forma nós vivemos a nossa vida espiritual? Para você, o viver é Cristo. Paulo viveu para Cristo. Quando ele escreveu isso, ele escreveu aos filipenses, ou seja, aos crentes da cidade de Filipos, ele estava escrevendo uma carta, quando você lê o livro de Filipenses, era uma carta de alegria, era uma carta de encorajamento para os crentes da cidade de Filipos. E quando você vê Paulo, pensa, para mim o viver é Cristo. Você pensa, mas esse cara devia estar num spa maravilhoso lá perto da Grécia, devia estar refestelado, uma série de mordomos. Paulo estava preso. Paulo estava numa cadeia. E se você acha que as cadeias brasileiras, elas são inapropriadas, você não conhecia e nem vai conhecer as cadeias romanas. Quando a gente vai lá no Fórum Romano, em Roma, no Fórum Romano, tem o Cárcere Mamertino, onde Paulo esteve preso. Cuidado, os guias vão querer dizer para você que ali esteve também, Pedro esteve preso. E aí de cara, você que lê a Bíblia sabe que Pedro nunca esteve em Roma. Pedro nunca esteve em Roma. Ponto. A Bíblia não menciona Pedro em Roma. A Bíblia fala de Paulo em Roma. Paulo, prisioneiro. Paulo passou um período de prisão doméstica. E logo depois Nero, o imperador, o mandou para esse cárcere, chamado Cárcere Mamertino. Quem viu também o filme, teve mais ou menos uma noção do que era. E ali naquela escuridão, e ali naquele ambiente insalubre, é que Paulo declara, para mim o viver é Cristo. Certamente, as pessoas que estavam ao lado, ao ouvirem se ele se expressou verbalmente nisso, falaram assim, você está maluco, cara? Que vida é essa? Você está aqui, você está condenado, você vai morrer. Você passa necessidades, você passa fome, você sofre, é espancado, e você está dizendo que o viver é Cristo. Porque Paulo, queridos, não estava de olho numa Black Friday. Paulo não estava de olho naquilo que o dinheiro pode comprar para satisfazer a nossa ganância e desejo de ter. Porque a gente certamente tem muito mais do que a gente precisa. Certamente. Se eu perguntar assim, quem tem mais de 2 peças de roupa aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Mas na verdade a gente só precisava de 2. Uma para usar enquanto a outra está lavando. E não é isso? E a gente tem tanto, depois fala, meu Deus, tem não sei quantos anos que eu não uso essa roupa, e eu tinha esquecido que eu tinha isso aqui. A gente sabe que é assim. Paulo não estava olhando para isso não.
Paulo não estava olhando para as circunstâncias, ele estava preso quando ele escreveu uma carta de encorajamento. Como assim? Olha, queridos, Deus é bom, amem a Deus, aceitem Jesus Cristo como Salvador, porque o fim é uma prisão que nem a minha. Foi isso que ele disse? Não, ele disse assim, o viver para mim é Cristo, e se eu morrer, é ganho, é lucro. Para nós, seres humanos, a morte significa o quê? Derrota. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a morte é o término, que a morte é o ponto final, e nós sabemos que não é. Pelo contrário, a morte é o início de uma eternidade. Se nós estamos em Cristo, reconhecendo em Jesus Cristo nosso Salvador como Deus estabeleceu que deveria ser, nós somos salvos e vamos ter uma eternidade nos céus. Se nós não recebemos Jesus Cristo como Salvador e não vivemos nele, teremos uma eternidade de condenação. E isso é o que a Bíblia, a palavra de Deus, declara, e é a absoluta verdade, quer os homens creiam ou não, assim o é. Ele entendia que se ele morresse, como ele veio morrer aos 67 anos, decapitado por ordem de Nero, que era ganho, porque a eternidade estava conquistada e ninguém mais poderia roubar dele a sua coroa. Quantas pessoas você conhece que tinham empregos maravilhosos, executivos que viviam uma vida nababesca, aí de repente bate a crise e aquela pessoa perde emprego, perde os bens, bate o desespero. Você deve ter acompanhado algumas pessoas que se mataram se jogando do prédio porque não tinham condição de manter o seu padrão de vida, porque elas sabiam que aquilo não era garantido, podiam perder. Paulo entendeu e sabia que a partir do momento em que ele morresse, ninguém mais poderia tirar dele aquilo que ele havia conquistado em Jesus Cristo através da graça, a sua salvação. Paulo ainda tirava proveito da situação dele estar preso, para espalhar o Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14 diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Ele diz, estou preso, mas isso aí está sendo bom para o Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olhem para mim, queridos, vida cristã não é glamour, vida cristã não é riqueza, vida cristã não é ver o patrimônio aumentando, vida cristã não é promessa de viver num mar de rosas. Vida cristã, efetivamente, com a visão da eternidade, a palavra de Deus nos mostra, tem outro prisma, porque os valores são outros. Você não vai poder mensurar a eternidade pelos valores do mundo. Você não vai poder declarar a riqueza dos céus por aquilo que a terra declara que é a riqueza. O homem mede a riqueza pela quantidade de bens que possui, pela conta bancária. Isso para Deus não tem significado algum, absolutamente nenhum. Por isso Paulo entendia que essa vida aqui é passageira. Todos nós pensamos que vamos viver para sempre. Aliás, todos nós pensamos, aqueles que já passaram dos 40 também pensavam que iam ser forever young. Até cantavam, né? Forever young. Só que não está mais forever young não, meu irmão. Já acabou, já passou. Cinquentinha já bateu, alguns estão como eu, daqui a pouco chegando nos 60. Eu sei que não parece, mas acredita, eu estou chegando lá. Quando a minha esposa diz assim, você é muito sexy, eu falei assim, é quase sexagenário, não é verdade? Mas o tempo passa, a gente não acredita nisso. Os jovens que estão me ouvindo falam assim, isso não acontece mesmo. Só que de repente a vida passa. A vida é muito volátil. As coisas passam. E aí até os nossos valores vão mudando. Aquelas pessoas que davam tanto valor à sua riqueza, quando de repente se deparam num leito, enfermas, o que elas mais vão querer não é dinheiro, é saúde. E isso o dinheiro não vai poder comprar. Aquelas pessoas que se dedicavam tanto à conquista de coisas que haviam estabelecido como metas, aí de repente se veem mergulhadas em depressão e angústia, tudo que elas vão querer é paz, mas a paz, isso o dinheiro também não compra, a alegria de viver.
E aí nós vamos ter que entender que a verdadeira vida só tem significado, queridos, como Paulo declara, viver é estar em Cristo, quando nós estamos em Jesus Cristo. A vida só tem significado efetivo quando nós a vivemos em Cristo Jesus. Por isso que ele diz assim, o meu viver é Cristo. Ele está dizendo assim, Jesus Cristo é a minha vida. Paulo não queria viver a vida de Jesus Cristo, não é isso, não haveria nem como. Mas Paulo estava dizendo o seguinte, a verdade sobre a existência humana, a verdade da essência da vida do ser humano, Jesus Cristo ensinou, e a gente precisa ler na palavra e entender isso. Viver em Cristo é fácil de ser dito, mas é muito difícil de ser vivido. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós estamos sempre presos àquilo que a gente quer, as nossas vontades, as nossas metas, os nossos sonhos. E viver em Cristo significa abdicar de tudo isso. Abrir mão. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, Dom Pedro II. Ou seja, ele perdeu os direitos de ser imperador e aí passou para o seu filho. Abdicar significa abrir mão daquilo que eu tenho, abrir mão do meu poder, abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus desejos, em prol de uma outra vontade, de um outro desejo viver. Quando nós vamos viver em Cristo, nós abrimos mão das nossas vontades. E aí a gente precisa entender, queridos, qual é o desafio de viver Cristo. O desafio de viver Cristo. Viver como verdadeiros cristãos, ou verdadeiros crentes, como os americanos chamam, true believers, não é fácil. Nós estamos vivendo uma época de muito compromisso com tudo, porque tudo é muito imediato. As pessoas hoje, elas querem respostas imediatas, porque as redes sociais estão aí. Basta você clicar, que aí as coisas acontecem. Você tem na palma da sua mão um smartphone, com aquilo ali você se comunica com as pessoas, você passa documentos, você faz transferência, enfim, tudo é muito ágil. E cada vez mais as pessoas estão em busca dessa imediatice, para satisfazer o quê? Desejos e vontades. Mas a Bíblia declara que Jesus Cristo nos advertiu que para vivermos uma verdadeira vida cristã, nós seríamos perseguidos. Jesus não disse que nós seríamos aplaudidos. Jesus não disse que nós seríamos famosos. Jesus não disse que nós seríamos queridos. Jesus não disse que nós seríamos muito bem recebidos. Jesus não disse que o mundo iria nos amar. Jesus disse que o mundo, quando nós vivemos plenamente nele, haveria de nos perseguir. Mateus capítulo 5, o famoso sermão do monte ou da montanha. Versículos 10 a 12, Jesus diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não é a justiça da Lava Jato, não é a justiça do ser humano, não é a justiça das leis humanas. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Como é, Jesus? O Senhor está dizendo que eu sou abençoado, que eu sou abençoado quando me perseguirem, que eu sou abençoado quando me insultarem, que eu sou abençoado quando me caluniarem por causa do Senhor? Por causa dele. Se insultarem você por outro motivo, não há nisso bem-aventurança nenhuma. Se perseguirem você porque você deixou de pagar alguma coisa, ou porque você fez um péssimo negócio, não há bem-aventurança, não há bênção nisso. Mas ele ensinou que quando nós formos perseguidos, insultados, e contra nós levantarem todo tipo de calúnia, por causa dele, por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Mas eu não quero, pastor, eu quero ser uma pessoa querida no meu meio social, eu quero que meus amigos me amem, eu quero que meus colegas de trabalho gostem muito de mim, eu quero que meus familiares gostem de me receber, sabe, eu sou uma pessoa muito social, mas não é salvo.
Você pode ser sociável, querido, mas não é salvo. Sabe por quê, queridos? Se eu como luz não incomodar as trevas, eu não estou brilhando o suficiente. Se a luz que há em mim são trevas, a Bíblia diz, terríveis são essas trevas. Jesus nos chamou para sermos luz, luz. Quando nós saímos de uma câmara escura, quer seja mesmo de uma sessão de cinema, e de repente uma luz se acende, aquilo ofusca a gente. Tem pessoas que sofrem de fotofobia, precisam andar de óculos escuro, porque a própria intensidade da luz solar incomoda, porque é brilho, é luz, é luz, é luz. Se eu não estou brilhando, significa que eu estou igual às trevas. Não tem. Você está vendo uma luz ali onde está o Álvaro? Não estou vendo nada, está tudo escuro para mim. Você está vendo uma luz ali onde está fulano de tal, para eu não dar o nome de nenhum de vocês? Não, está tudo igual para mim, está tudo escuro, não estou vendo luz nenhuma. E aí, é óbvio que eu não vou ser perseguido, que eu não vou ser injuriado, que eu não vou ser caluniado. Presta atenção, queridos. Não nos iludamos. Nós não somos salvos por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para sermos aplaudidos pelo mundo. O mundo não quer ver o seu caráter íntegro. O mundo não quer conhecer o seu amor a Deus. O mundo não quer conhecer a honestidade da sua fé. O mundo não quer conhecer a harmonia da sua família. O mundo não quer conhecer a sinceridade do seu relacionamento com Deus. Não, isso incomoda. E aí, nós vamos ser perseguidos. Quantas vezes você já ouviu dizer assim, mas crente é coisa de gentinha? Quantas vezes você já não ouviu, mas crente é coisa de gente burra? Quantas vezes você não... Crente é coisa de gente pobre. Eu quero dizer para você, queridos, que ser crente não é coisa de gentinha, não. Nós já cantamos aqui. Nós somos filhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Os que não estão são criaturas. Eu e você que estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós somos os mais inteligentes que existem na face da terra. Eu já mencionei aqui para vocês uma autoridade com quem eu trabalhar, para falar, você é tão inteligente, cara. Eu tenho tanta dificuldade de entender que você é um pastor, porque a sua inteligência não coaduna com isso. Mas é claro que coaduna. A maior demonstração da minha inteligência é que eu estou na presença de Deus. As pessoas querem gastar as suas sinapses, os seus neurônios, para justificar que Deus não existe. Querido, olha só, você pode mencionar isso como um mantra, repetir isso, como o americano gosta de dizer, gazilhões de vezes, que Deus já continua existindo. Deus já continua existindo. Eu pergunto a você, o pai do existencialismo, onde é que está Jean-Paul Sartre? Está sepultado lá em Paris. O infeliz. Ai, mas ele era um grande infeliz. Mas era um infeliz. Vai ler os escritos dele. Esse cara me incomoda. Vai ler Nietzsche. Ai, mas era um grande filósofo. Vai ler, vai saber da vida desse cara. Karl Marx está completando 200 anos. Vai ver como esse cara viveu. Queria ensinar o mundo da economia, era um endividado, vivia à custa da amizade de um cara que tinha mais dinheiro que ele. E aí, são essas as pessoas que a gente admira. Vai olhar para aquele que deu a sua vida a favor de mim e de você, porque nos amou de uma forma tal, que se doou para morrer na cruz do Calvário, uma morte maldita, que era para mim e para você. A gente tem que olhar para Jesus Cristo. E o mundo não quer que você olhe para Jesus. Hoje, eu estava lendo um comentário, um candidato, quer dizer, um ex-candidato a presidente da República, que não teve nem 1%, nem 1% de votos, dizendo assim, esse presidente eleito, para não dar nomes, convidou fulano para ser ministro. É um absurdo, um religioso só fala de Deus. Aí outro para ser ministro diz, é um arcaico preso aos valores de família. Aí bota assim, é um circo dos horrores. Circo dos horrores é o que está na cabeça desse infeliz, que não consegue enxergar que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus não é sábio. Quem não teme a Deus pode ser rico, pode ser famoso, mas não é sábio. Nós precisamos temer a Deus, É um desafio, queridos. E se a sociedade persegue você, se seus amigos, que você acreditava que eram amigos, deixaram você, não faz diferença. A Bíblia declara isso. E aí Jesus continua dizendo assim, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus foi perseguido? Se Jesus foi perseguido, você acha que eu e você seríamos aceitos? Você acha realmente que entre você e Barrabás as pessoas vão escolher você?
Você acha que eu tenho ilusão de que entre eu e Barrabás as pessoas vão escolher Álvaro, Álvaro, Álvaro? Se entre Jesus e Barrabás escolheram Barrabás, não nos iludamos com a sociedade. Quem não está em Cristo, queridos, nunca vai entender a verdade da vida vivida em Cristo. Só aqueles que estão em Cristo conseguem compreender a seriedade do compromisso da vida em Jesus Cristo. O mundo nunca vai gostar de nos ver vivendo a nossa vida em Cristo. Nunca. Jesus disse o seguinte: vocês vão ser odiados. Pastor, mas antes era injuriado, perseguido, caluniado, agora já vou ser odiado. Vai. Mateus 10, 22, Jesus diz assim: todos, não alguns não, hein? Todos odiarão vocês por minha causa. Todos odiarão vocês por... Ai, pastor, sou muito frágil, não consigo lidar com ódio alheio. Ai, pastor, que sofrimento para mim saber que as pessoas... Querido, você acha mesmo que todo mundo gosta de você? Você acha mesmo que todas as suas amigas, quando encontram você, falam assim, você está linda? Ela está pensando isso de verdade? Você acha que quando ela diz assim, nossa, você está muito mais magra, na cabeça ela fala, nossa, engordou uns 20 quilos. Você está jovem como nunca. Aí está pensando assim, quantas pelancas penduradas. Mas a gente quer ter o ego massageado. A gente acredita naquilo que a boca expressa. Deus, não. Deus quer essência. Deus quer coração. E aí, queridos, Jesus disse assim, todos odiarão vocês por minha causa. Por que eu sou odiado? Porque eu sou mais bonito? Isso eu sei que eu sou. Não, por Jesus Cristo. Pois, me odeiam por... então se eu não tiver Jesus Cristo, não vão me odiar. Não, pelo contrário. Sem Jesus Cristo vão amar você. Porque você vai beber que nem eles bebem, vai se drogar que nem eles se drogam, vai fazer sexo ilícito que nem eles fazem, vai ter a vida arrasada que nem eles têm. Quando você se converte, principalmente os jovens, aí você sai daquele, estou dando um exemplo genérico, da bebedeira, às vezes daqueles meios, porque o meio universitário, querido, não é de agora não, décadas, sempre teve droga, sexo, meio universitário é isso daí. E aí, aqueles seus amigos, você fala, não, dá um pulinho aqui em casa, o que eles vão falar? Vão beber. Não vão beber? Não. Então vão se drogar? Não. Então o que a gente vai fazer? Não tem razão de ser, porque para o mundo é isso. Seus amigos querem que você beba muito, que você pegue a mulher dos outros, desde que não seja dele, e também não pode ser a sua, tem que ser a dos outros. Ou seja, você tem que ser adúltero para ser feliz, tem que pegar todas. Os jovens aí fora são criados assim, meu filho, pega todas, aproveita até pegar uma doença venérea. Eu conheço meninos de famílias riquíssimas, que são portadores do HIV. Por quê? Porque ouviram a imbecilidade de um pai. Pega todas, meus filhos, as cabras estão soltas, você é o bode. Esse é o conceito da sociedade. E aí das mulheres, a mesma coisa. É tanta futilidade, é tanta mentira, desbragadamente pregada, que as pessoas ficam sem rumo. Elas querem ser iguais. Você incomoda porque você é diferente. A sociedade não admite diferente. Todos precisam ser iguais. Pastor, não me aceitam no grupo lá na faculdade. Porque você não é igual. Se você fosse igual, se você fizesse as mesmas... E as pessoas passam a fazer, acreditem. É uma necessidade de aceitação pelo grupo, que as pessoas se submetem àquilo, porque o grupo diz que tem que ser assim. E aí você diz, eu me sinto aceito. Você não se sente aceito não, você se tornou mais um. Eu e você somos chamados para sermos no seu local de trabalho. Atenção, luz, brilhe no seu local de trabalho. Se as suas conversas são as mesmas, se as suas interações sociais são as mesmas das pessoas que estão no mundo, você não está brilhando não. Mas eu vivo num ambiente de paz. Não vive não, queridos, está aqui, todos odiarão você. O ódio pode não estar manifestado, mas na hora certa vai ser manifestado. Não, quem disse foi Jesus, não é pastor Álvaro, não. Tem mais, João 15, 18, 21. Jesus de novo, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, olha só, se vocês fossem iguais ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Acabei de dizer isso. Se você for igual ao mundo, o mundo vai amar você. Todavia, Jesus diz, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse.
Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O mundo não conhece Deus. O mundo não quer Deus. Eu fico muito impressionado que existem pessoas que se esforçam tanto para serem aceitas por um círculo de amigos que não possuem Deus, mas não se esforçam nada para serem cada vez mais aceitas por Deus. Não fazem esforço nenhum para viver uma vida cristã, mas se desdobram para agradarem as amizades que eles acreditam. Queridos, olha só, BFF, Best Friend Forever, é coisa de adolescente. É coisa de adolescente. Que conhece uma menina hoje, um rapaz, nós somos BFF, o que é isso? Best Friend Forever. Não existe isso. Amanhã você vai se mudar, você vai casar, aquela pessoa vai trabalhar em outro lugar. Pode ser que alguns vínculos permaneçam, mas são raríssimos, raríssimos. Por isso que Jesus se declara que Ele é o nosso mais leal, mais fiel amigo, porque Ele vai estar sempre conosco. Quando nós sofremos, porque somos crentes, quando nós sofremos porque estamos em Cristo, olhe para mim, é um privilégio. Difícil, pastor, dizer que sofrer é um privilégio. Mas a Bíblia diz isso, Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio de quê? Repita. Privilégio de quê? A Kátia diz que eu adoro essa palavra privilégio. Eu gosto mesmo, porque eu me considero privilegiado em todas as áreas da minha vida. Inclusive, também tenho o privilégio de sofrer por Cristo. Já sofri muito na minha vida, sim. Já. E já sofri por amor a Cristo. Já fui caluniado, já fui perseguido, já fui injuriado. Já. Minha esposa de 33 anos está aqui. Mas eu sou um privilegiado, porque quando eu olho para os meus sofrimentos e comparo com a excelência da vida que há em Jesus Cristo, que foi que você está rindo? Meu amor, presta atenção, nós somos casados há 33 anos, mas você parece que sempre tem 33. 33 é a idade de Cristo, não é isso? As pessoas dizem que é a idade perfeita, você parou nela. O tempo não lhe alcança mais, nenhum mal lhe sucederá, o tempo não lhe alcança mais. É a melhor pastora, mais bonita, mais elegante, mais sexy, mais inteligente, mais tudo. Pode aplaudir, querido, mas é só minha esposa. Pode ser pastora de vocês, mas a esposa é só minha. Mas Jesus disse isso, o privilégio de sofrer por Ele. Eu tenho medo de sofrer, mas a gente sofre todo dia. Estou sofrendo de fome, estou sofrendo com sol. Estou sofrendo, um querido meu essa semana, estou sofrendo com calcanhar. Sofre, é verdade, sofre. Estou sofrendo com dor de cabeça. E aí, morreu por causa disso? Ninguém vai morrer não, queridos, até porque a Bíblia também diz que nós poderíamos até morrer. Mas infelizmente muitas pessoas, se forem levadas à morte, vão negar a Jesus Cristo. Por quê? Porque tem mais medo da morte do que a certeza da vida eterna. É um privilégio, lembre-se, luz incomoda, então brilhe. Quando eu incomodo, eu quero brilhar mais ainda, eu quero ofuscar tudo, eu quero que a luz de Jesus Cristo brilhe, brilhe, brilhe. Quando criança, a gente cantava uma musiquinha, minha pequena luz, eu vou fazer brilhar, minha pequena luz, eu vou fazer brilhar, brilhar, brilhar. Criança já canta isso, que a gente possa, literalmente como nessa canção infantil, querer brilhar. Aí vem uma outra pergunta, já que nós estamos inseridos no contexto de Paulo. Cristo é realmente a sua vida? Cristo é realmente, porque tem pessoas que dizem assim, meu marido é minha vida, minha casa é minha vida, meu trabalho é minha vida, meu filho é minha vida, meu carro é minha vida, meu sei o que é minha... As pessoas são tão paradoxais, porque como é que uma outra pessoa pode ser a sua vida? Presta atenção, eu amo muito a Elaine, mas ela não pode ser a minha vida, porque a partir do momento que ela é a minha vida, ela ficou igual a mim, e nós nos amamos porque nós somos diferentes, nós somos iguais diante de Jesus Cristo.
Ninguém vai ser a minha vida é minha, ela não vai poder responder pela minha vida diante de Deus, não vai. Você pode amar muito os seus filhos, olha que eu amo muito os meus, amo muito a minha nora, amo muito o meu genro, amo, Deus sabe quanto eu os amo, meu filho e minha filha, mas eles não são a minha vida, eles são importantíssimos na minha vida, Quem é realmente a sua vida? Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo. Porque a gente vive para aquilo que realmente importa para nós. Já percebeu isso? As pessoas vivem para aquilo que é importante para elas. Por que o atleta treina, está cheio de dores, está ali o Ramon, o fisioterapeuta que ganha dinheiro com essas dores dos atletas, podem continuar exercitando, procurem um Ramon. Por quê? Porque a vida deles é essa, a pessoa quer medalha, parece o Muttley daquele desenho animado, né? Medalha. Só querem medalha, aí ganha medalha, o que eu vou fazer agora da minha vida? Aí se frustram. Jogador de futebol, quero fazer gol, ganhar muito dinheiro, só que um dia acaba, e aí, cadê a fama? Acabou. A gente vive para aquilo que realmente é importante na nossa vida. Aquelas pessoas que são workaholics, o que é importante para elas? O nome já diz, são viciadas em trabalho. O que é? Trabalho. Meu nome é trabalho. Tinha um político que dizia, mentira, como tudo, porque é político, meu nome é trabalho. Trabalhava nada, só queria tirar o dinheiro dos outros. Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro. O workaholic, o importante para ele é o trabalho. Ainda diz, porque as pessoas, nenhum sucesso no trabalho compensa o fracasso no lar. Só que o que mais tem é lá fracassado por causa do trabalho. As pessoas querem, por quê? Porque o trabalho vai dignificar, o trabalho vai dar importância, aqui eu sou importante. Eu já falei para vocês, eu tinha colegas que trabalhavam comigo que não queriam ir para casa. Por quê? Porque não suportavam voltar para casa, olhar para a esposa, olhar para os filhos. O que é isso? Isso é vida. Literalmente isso é vida. O que é importante para você? Para muita gente, a vida vale para correr atrás de dinheiro. Então aí os homens mais ricos do mundo continuam enriquecendo até morrer. É o dinheiro. Outras pessoas, a aparência. Não. Elas passam o dia inteiro. Esse dia eu estava correndo na esteira, né, e infelizmente eu tenho a capacidade, eu sou multiplexado. Não é complexado não, é multiplexado. Eu consigo estar falando com uma pessoa e estar ouvindo que a outra pessoa está ali. Pessoas trabalhavam, quando eu dirigia a rede de televisão era loucura, porque eu fazia reunião com os diretores, e aí eu estava falando com um, e respondia o outro. E aí, o senhor está ouvindo a gente? Eu falei, estou ouvindo todo mundo. Eu não sou onisciente não, mas eu consigo isso. E aí eu estava correndo na esteira, aí uma senhora, que não era tem senhora, mas enfim, com a sua personal, vamos então marcar a aula de tal? Não, querida, vamos ter que marcar porque eu vou fazer criogênio. Eu fui perguntar para ele, o que era isso? Tá bom. Não posso, que eu vou fazer um processo de lipoaspiração, não sei do que. Porque não, tenho salão marcado, porque eu vou fazer luzes. Não sei do que, porque eu vou pintar a mão. Porque eu não sei do que, porque eu vou retocar, não sei do que. Porque eu vou, vou puxar a sobrancelha. Tem um método aí que ela falou que eu não ia, que passa um fio e puxa para cima. Eu falei, gente, o que essa mulher faz? E sabe, você olhava assim e falava assim, não está dando resultado não. Se pelo menos ela está compensando o gasto, mas sabe, você está precisando de muito mais coisa. Só pensava nisso, dieta, salão, é importante, queridos. Você viver bem, bonito, ter boa aparência, se gostar de olhar no espelho, mas você tem que gostar. Você não vai fazer isso para as pessoas gostarem. Esse é o problema, as pessoas fazem para que as pessoas, ela nunca está satisfeita, ele nunca. Primeira pessoa que não é satisfeita é você, depois são os outros. E aí você fica assim, essa pessoa vive para quê? Ela vive para um mundo de engano, de aparência. Outras pessoas vivem porque precisam ser reconhecidas pelos outros. Não, eu preciso que a pessoa saiba que eu sou bom. Eu preciso que a pessoa saiba que eu sou inteligente. Eu preciso que a pessoa saiba que eu mereço. Eu preciso que a pessoa saiba que eu sou capaz. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso que Deus olhe para mim e diga, você é digno, você merece a minha bênção. As pessoas não importam, queridos, desculpem-me. E é claro que eu não estou falando da sua casa. Porque ninguém vai precisar ter reconhecimento dentro da sua própria casa. Mas eu estou falando das pessoas que nos cercam. Existem pessoas que passam a vida inteira preocupadas. O que estão falando de mim? Aí eu estou endividado. Está preocupado? Não estou preocupado com a minha dívida, não. Estou preocupado, estão dizendo que eu estou endividado. Como é que é? Você está endividado e está preocupado com o que os outros... Eles vão dar dinheiro para você pagar a sua dívida?
Eles vão fazer um negócio, aí você está preocupado com o que estão falando, mas as pessoas são assim, e elas vivem literalmente preocupadas com o que estão pensando. Outros vivem preocupados em aproveitar o mundo nos padrões que o mundo diz que a vida tem que ser aproveitada. Outras pessoas vivem literalmente em busca de cativar amizade. Tem pessoas que são, desculpem queridos, mas tão depreciadas em si próprias, que elas vivem mendigando amizade. Já viu que ninguém gosta de mim. Aí qualquer sinalização de afeto, aquela pessoa corre que nem cachorrinho, essa é a palavra mesmo. Por quê? Para fazer um afaguinho na cabeça. Só isso. As pessoas são tão carentes que elas vivem em busca disso, de afago. É uma vida tão precária, é uma vida tão pequena, é uma vida tão sem significado. Só há significado, acredite-me, para aqueles que estão vivendo em Cristo. A vida em Jesus Cristo é a vida verdadeira, é a vida genuína. Sabe por quê? Jesus Cristo é que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não é uma hipótese de vida, ele não é uma possibilidade de vida, ele não é um meio de vida, o artigo é definido, ele é a vida. E se eu vivo em Cristo, eu vivo a vida na vida. Então eu vivo a vida na plenitude dela. Será que é tão difícil para as pessoas entenderem isso? A gente vive a plenitude da vida. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando ele diz que foi crucificado com Cristo, significa que os meus pecados foram crucificados com Jesus Cristo, porque ele levou sobre si as nossas maldições, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu fui crucificado com Cristo. E aí ele diz assim: agora eu não sou mais eu quem vivo, não interessa mais o que eu quero ser, não interessa mais quais são os seus sonhos, qual é a minha vontade, interessa aquilo que Deus quer de mim, o que Jesus Cristo quer de mim, qual é a vontade dEle para a minha vida, o que a palavra dEle diz que eu preciso fazer. Quando você pergunta para uma criança, o que você quer ser na vida? Vamos lá, crianças, quando vocês eram pequenininhos, menores do que vocês são atualmente, o que vocês queriam ser na vida? Motorista de ônibus, o Fernando. O que você queria ser na vida, César? De verdade, não mente não. Pescador, Raquel. Teóloga, arqueóloga. Toda vez que eu perguntava para meu filho falava assim: eu quero ser lixeiro. Eu falei: meu Deus do céu, tem misericórdia desse menino. Eu falava: sabe o que eu queria ser? Cientista louco. Era isso mesmo, porque todo desenho tinha um cientista maluco. Aí minha mãe: o que você quer ser, meu filho? Eu quero ser cientista maluco. Não era cientista não, tinha que ser maluco. Aí, tem lógica isso? Tem lógica. Tem criança que eu quero ser astronauta, eu quero ser porteiro. Você fala: meu Deus, mas eu estou investindo na educação dessa criança, agora é tão caro para essa criança querer ser porteiro. A gente olha e fala assim: cabeça de criança, não é isso? Da mesma forma, Deus olha para mim, para você, nos meus propósitos, nos meus objetivos de vida e fala assim: amadurece, cresce, isso não tem significado. É o que Paulo está dizendo aqui: já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, vivo pela fé em Cristo. A minha vida eu vivo porque eu tenho fé em Jesus Cristo, e nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, viva a sua vida, viva na plenitude sim, mas viva com a fé em Jesus Cristo. Vão jogar pedrada em você? Vão sim. Podem rir de você, não faz diferença. Eu e você sabemos em quem nós temos crido, nós conhecemos quem é o nosso Salvador, nós sabemos quem nós éramos e quem nós somos, nós sabíamos a vida medíocre que nós tínhamos e a plenitude da vida que nós temos agora. Mas peraí, pastor, plenitude de vida? Você não falou que sofre? Sofro sim, mas Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas essas aflições, queridos, quando nós estamos em Cristo, Ele cuida de nós, Ele honra a fé que nós temos depositado nele. Paulo diz assim: nós precisamos viver a nossa vida em Cristo, mas é agora. Porque tem gente que diz assim: quando eu for velho eu vou para a igreja. Nem sabe se vai ficar velho. A probabilidade é de morrer até antes.
O dia que, assim, eu me aposentar, aí eu vou para a igreja. O dia em que, assim, meus filhos casarem, aí eu vou para a igreja. O dia em que, assim, eu encerrar os meus negócios, aí eu vou para a igreja, vou servir a Jesus Cristo. As pessoas vão deixando a vida para Jesus Cristo, sempre para mais adiante, vão postergando. A nossa vida em Cristo começa a partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador. Romanos 6,4, Paulo. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se você está em Cristo, nós somos novas criaturas. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós nascemos novamente, há um novo nascimento, eu sou regenerado. O que é isso? É gerado novamente. E a partir daquele momento, a vida começa, nós temos uma mudança de atitudes, de comportamentos, de pensamentos, de emoções. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, que antiga maneira de viver é essa? É a maneira que nós vivíamos antes de Jesus Cristo. Quando eu ouço o testemunho das pessoas, falando quem elas eram e o que elas são, é mais ou menos de expectativa e realidade. Não tem? Que a expectativa é isso aqui, realidade é outra coisa. Eu fico olhando para as pessoas e falo, não consigo imaginar. Aquela pessoa que está dando testemunho, dizendo, ela era assim. Eu olho para uma série de queridos aqui, a quem eu amo, e não consigo entender. Não é. Aquela pessoa não era fulano, não pode ser. Porque é uma transformação tão absurda, tão absoluta, que é realmente um novo nascimento. Você olha e não reconhece a antiga maneira de viver. E a única coisa que pode fazer isso por um ser humano é a salvação por intermédio de Jesus Cristo. É entregarmos a nossa e vivermos Jesus Cristo. Porque olha só, viver Jesus Cristo começa quando nós aceitamos Jesus Cristo. Viver Jesus Cristo não é só você receber Jesus Cristo. A gente aceita Jesus Cristo e vai pautar a nossa vida na bússola que Ele determinar para mim e para você. Aí Paulo continua. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ou seja, tirar tudo que é do velho homem. Quando a gente se despe, a gente está fazendo o quê? Está tirando tudo. De despe é o mesmo radical de despedida e outras coisas. Despedida, está se despindo. Enfim, a gente tira tudo que era velho, que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem se corrompe por desejos enganosos. Os nossos desejos são enganosos. Aí ele continua dizendo, a serem renovados no modo de pensar. Nós vamos passar a pensar diferente. Aí você começa a conversar com pessoas com quem você convivia, e você fala assim, meu Deus, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Você começa a ver locais que você frequentava, e você fala assim, esse local não me agrada mais. Você começa a não mais se reconhecer, porque os seus pensamentos foram renovados, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Nós fomos criados para quê? Para sermos semelhantes a quê? Tem muita gente que é semelhante ao artista fulano de tal. Um querido nosso lá, do Werner, que corta o meu cabelo de Elaine e tudo mais, que a gente conhece há mais de 15 anos, ele diz assim, que a mulher chega no salão e fala, corta meu cabelo igual da artista tal, porque ela acha que ela vai sair dali com a cara da artista. Aí fala, é um trubufu, eu posso cortar o cabelo dela do jeito que for, ela vai continuar sendo um trubufu. E as pessoas acham exatamente assim, elas querem ser semelhantes. Querem ser semelhantes. Você pergunta a um garotinho que joga futebol, você quer ser o quê? Eu quero ser o Cristiano Ronaldo. Nunca vai ser, meu filho. Eu quero ser as pessoas querem ser semelhantes. E aí a ordem é, nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus. Você é semelhante a Deus? Pare e pense. Nas suas atitudes você é semelhante a Deus? Você acha realmente que Deus faz isso que você faz? Que Deus fala isso que você fala? Que Deus pensa isso que você pensa? Que Deus vai nesse lugar que você vai? É isso que é ser semelhante a Deus? Deus é isso? Aí você vai dizer assim, Deus me livre. Por quê? Porque você não quer que Ele seja igual a você. E a ordem dele é que nós sejamos semelhantes a Ele em justiça e em santidade proveniente da verdade. Mas pastor Álvaro, vale a pena viver essa vida? Para as pessoas que estão no mundo, longe de Deus, nunca vai valer.
Jovens, quantas vezes vocês ouviram de amigos ou de familiares: você está desperdiçando a sua vida na igreja, você é fanático, vai viver a sua vida, vai aproveitar a sua juventude, porque isso passa. Não é isso que dizem para você? Querido, mas só tem um problema. Minha juventude já foi, meus filhos já estão casados, e aí, como eu já mencionei, estou cada vez mais sexy, estou aproximando, daqui a 2 anos eu faço 60 anos, e as pessoas continuam dizendo: você está desperdiçando a sua vida. Vai, você está desperdiçando a sua vida, a vida passa rápido. Eu estou ganhando a minha vida. Sabe por quê? Eu olho para as pessoas e aí é que eu vejo realmente desperdício de vida, desperdício de sentimento, desperdício de dinheiro, desperdício de talento, desperdício. Nós não fomos chamados para desperdiçar, nós fomos chamados para termos ganhos em Jesus Cristo. Por isso que Paulo declarou: eu vivo em Cristo e o morrer é ganho. Eu e você não perdemos jamais, nós somos sempre vencedores, nós somos sempre aqueles que ganham. Vale a pena? Jesus responde isso, Mateus 10:39. Quem acha a sua vida, a perderá. Ou seja, quem vive a sua vida da forma que quer, longe de Cristo, perdeu. Fala isso não, pastor, que eu estou traumatizado, já fui assaltado, perdeu, né? Perdeu. Mas é isso mesmo, perdeu. E aí tem mais: e quem perde a sua vida, não é isso que a sociedade diz, que você está perdendo a vida? Por minha causa a encontrará. Nós encontramos vida em Jesus Cristo e vida em abundância. Você entendeu quem está perdendo? Quem aponta o dedo para você e diz: você está desperdiçando, está perdendo, é quem já perdeu. Porque a Bíblia diz: e quem perde a sua vida aos olhos do mundo, a encontrará. Eu e você encontramos a verdadeira vida. Para viver em Cristo, queridos, nós precisamos abrir mão. Abrir mão, pastor? Marcos 8:34. Se alguém quiser acompanhar-me, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estabeleceu condições. Não basta querer seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Você quer? Então você vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz e vai segui-lo. Não há condições, queridos, de nós querermos viver para Cristo fazendo a nossa vontade. Não há como. Não há condições de querer viver para Cristo fazendo a nossa vontade pessoal. Você pergunta para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, qual é a tua vontade? Jesus, qual é o teu direcionamento? Ou você ora: Jesus, faz isso para mim. Jesus, por favor, realize isso para mim. Dá um jeitinho nisso. Nós estamos preocupados sempre com o nosso ego. O nosso egocentrismo é tão gigantesco que nós dizemos: nós vivemos em Cristo, mas nós não queremos saber qual é a vontade de Jesus. Nós queremos que a vontade dele seja fazer a nossa. Por isso que as pessoas oram determinando coisas para Deus. Faz isso, Deus. Faz aquilo, Deus. Por isso que as pessoas, quando vêm para Jesus Cristo, e aí fora o que você mais vê, elas vêm em busca de promessas. Promessa. Você vai ser próspero, você vai ter dinheiro, você vai ter isso. É muito cansativo para mim como pastor ligar a televisão e ver pessoas assim: eu era miserável, caído na sarjeta, bêbado, feio. E aí eu vim para a igreja. Hoje eu sou irresistível, eu sou lindo, milionário, tenho 10 casas, 4 apartamentos, 5 triplex, 20 carros importados. A pessoa: é isso que eu quero. Você não quer salvação, você quer dinheiro. Vai trabalhar, vagabundo. Já tem a música do Chico Anísio. Chico Buarque de Holanda, que dizia isso, né? Vai trabalhar, vagabundo. É exatamente isso. As pessoas querem dinheiro e querem investir em Jesus Cristo como se fosse loteria. Não é isso não, queridos. Não é para isso que eu e você, nós temos que negar a nós mesmos. Eu tenho que negar aquilo que eu queria. Eu tenho que negar eu já tive a oportunidade de negar a minha vontade muitas vezes. E eu espero que eu tenha sempre a determinação de negar a minha vontade. Por quê? Porque eu quero a aprovação de Deus. Eu não quero a aprovação dos homens. Mas pastor, quem é que quer? Jesus disse que sim, quer ver? João 12:43. Preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Homens que preferem a aprovação dos homens. Não, meu amigo querido, que teu querido vai te largar na mão na primeira oportunidade.
Não tem como haver comunhão entre luz e trevas, a Bíblia declara. Por mais que você queira dizer, não, meus amigos, podem ser seus colegas, podem ser seus conhecidos. Agora, se não está em Cristo, não vai ser seu amigo. A Bíblia não determina que eu chame pessoas que estão fora de Jesus Cristo de irmãos. Determina? Não. Meus irmãos são aqueles que estão em Cristo, em Cristo. Então, são pessoas que preferem fazer a vontade de seus amigos, frequentar meios que seus amigos querem que ele frequente, fazer o que eles querem que você faça, porque precisam da aprovação dos homens. Eu quero a aprovação de Deus, que é a verdadeira aprovação. Não se preocupe, hoje está na universidade, amanhã você vai estar no seu consultório, no seu escritório, na sua empresa, amanhã você vai estar ocupando funções importantes, depois da manhã você vai estar aposentado. É o ciclo da vida. E você está preocupado com a aprovação dos homens. Eu não quero ser aprovado pelos homens, não. Homem algum vai me dar salvação. Eu quero ser aprovado por Deus, 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 Deus. Ele diz assim, queridos, que nós temos que abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos. Quem não faz isso se torna leproso espiritual. Leproso. A Bíblia narra, e eu não vou ler com vocês, 2 Reis, capítulo 5, versículos de 20 a 27, a história do ajudante Eliseu. Um moleque, porque esse garoto era um moleque. Mas não era moleque de tamanho não, era um moleque de caráter, chamado Geazi. Ou Geazi, como alguns preferem. Depois que Naamã, general do exército da Síria, veio leproso, porque aquela menina, como eu mencionei aqui na última pregação, disse, quem dera ele fosse ver o profeta lá na minha terra, que ele seria curado. Aí ele vem com a carta do rei da Síria, traz para o rei de Israel, que diz assim, não posso curar esse cara. Aí Eliseu manda esse cara ir até ele. Quando ele chega lá na casa de Eliseu, Naamã com a sua trupe, Eliseu nem vai falar com eles, manda esse moleque aqui, Geazi, fala assim, manda ele tomar 7 mergulhos no Rio Jordão. Vou, não vou, vai. Aí mergulhou, 1, 2, 3, 4, ficou curado. Aí quando ele fica curado, ele volta para Eliseu. O que eu posso te dar? Eliseu manda um moleque dizer para ele assim, vai lá, não quero nada desse cara, manda ele ir embora. Aí Naamã diz assim, então eu vou levar terra daqui, porque eu só vou adorar esse Deus, que esse Deus é verdadeiro. Aí Geazi falou assim, olha só que a chance que eu estou perdendo, o cara quer dar alguma coisa. Aí, muita gente da igreja diz assim, Deus está abrindo porta, estou vendo a mão de Deus nisso daí. Aí, Eliseu disse, não quero nada, manda ele embora. Aí Geazi vai atrás dele, olha só, você está oferecendo coisas para o profeta, assim, eu queria dar para ele peças de prata, queria dar roupa. Tem 2 pessoas que estão vindo aí que precisam, será que você tem como ajudá-las? Aí a Bíblia diz assim que ele oferece para Geazi ou para Geazi, como alguns preferem. Por favor, dê 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas para cada um. Aí Naamã responde assim, claro, esse é o seu desejo. Leva 70 quilos, leva as roupas finas que você quer. Botou na mula dele e foi embora. Aí quando chegou na casa de Eliseu pergunta assim, onde é que você viu, Geazi? Aí Geazi respondeu, não fui lugar nenhum não saí daqui, estava lá no meu cantinho. Aí Eliseu diz assim, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar pratas, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. A Bíblia diz, então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso. Por quê? Porque ele quis fazer a vontade dele. A vontade dele era dinheiro, riqueza, era levar vantagem em cima dos outros, lei de Gerson. Queridos, quando nós fazemos a nossa vontade pode até dar dinheiro para você, vai fazer você leproso espiritualmente. A sua vontade pode até trazer vantagem momentânea para você, leproso espiritualmente. E tem mais, hein? Essa lepra vai atingir você e os seus descendentes. Maldição hereditária? Não, que não é maldição hereditária não, consequências. A nossa casa paga consequências das nossas atitudes. Então quando nós aceitamos fazer a nossa vontade e abrimos mão da vontade de Deus, nós vamos ser leprosos. E a lepra, ela cheira mal. A lepra, ela vai tirando pedaços de você. Hoje você pode falar, não pastor, é hanseníase e tem cura. Mas ainda existe leprosário. Ainda existe isso. Para terminar, queridos, eu quero mencionar aqui, para viver para Cristo, é preciso morrer.
pastor, só vai falar daquela... Porque teve um cara que disse isso, um tal de Jim Jones. Não. Como era o nome dele? Tim. E aí, 900 e poucas pessoas se mataram, pastor. É isso que o senhor vai fazer com a gente? Querido, vocês são inteligentes demais para isso, por misericórdia. É necessário morrer, como está escrito em Colossenses 3:3-5. Pois vocês morreram. É uma afirmação de Paulo. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, quem é a minha vida, quem é a sua vida? For manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. E não existia nem internet, hein? Não existia nem o termo pornografia ainda. Impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Quem faz morrer isso em nós? É Deus? Quem faz morrer isso em mim e em você? Nós mesmos. Nós matamos a nossa natureza corrupta. É a minha decisão, é a sua decisão. Nós precisamos, por quê? Porque a Bíblia declara que Cristo é a nossa vida e nós estamos mortos em Cristo. Nossa vida está escondida em Cristo. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil não. Não vai ser simples não, mas há um preço a ser pago para seguir a Jesus Cristo. Lucas 9, 57, 58, fala sobre um homem. Está lá no item 8, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem chegou para Jesus e disse assim: eu te seguirei por onde quer que fores. Que lindo, gente, vou chorar, estou emocionado com isso daí, é muito bonito, sabe, puxa, dá até uma música para a gente cantar aqui, eu te seguirei por onde quer que fores, eu te seguirei, sabe, vamos botar isso no louvor, não é lindo? Que cara bem-aventurado, não é esse cara? Querendo seguir a Jesus. Quem quer seguir a Jesus Cristo aqui diz amém? Todo mundo, gente, de novo. Quem quer seguir Jesus Cristo diz amém? Lindo, 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 lindo. Jesus olha para ele e diz assim: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que é que significa, queridos? Eu não tenho nada para dar para você, materialmente, não. Raposa tem, até ave, eu não tenho nada. Se seu interesse é material, essa não é a vida que eu vou dar para você. Ele nos abençoa por misericórdia. Ele abençoa a nossa vida material por misericórdia. Mas o que esse homem queria, Jesus leu a natureza dele. Ele queria o quê? Bens, ele queria riqueza humana, ele queria ser importante financeiramente. Esse não é o preço, esse não é o preço. Lucas 9, 59 e 60, logo a seguir, a outro disse: siga-me, Jesus disse. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Sabe o que é sepultar o pai, querido? É esperar o pai morrer. Ah, dá um tempo para mim, Jesus. Quantas pessoas são chamadas para trabalhar aí? Não, mas não está na minha hora. Na hora certa você não vai fazer nada. Na hora certa você não vai fazer nada. O que existe de pessoas de braços cruzados na obra de Deus, porque, deixa eu primeiro. Queridos, o primeiro para a gente tem que ser Jesus Cristo. Ele tem que estar acima de todas as coisas. E por fim, Lucas 9, 61, 62, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor. Que lindo, hein? Outra música. Vou seguir-te, Senhor, vou seguir-te, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Não é nobre, querido? Um queria enterrar o pai, outro queria voltar e se despedir da família, todo mundo com motivos nobres. Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem quer seguir a Jesus nunca vai usar a expressão deixa-me primeiro. Deixa primeiro eu fazer isso, Senhor.
Deixa primeiro eu fazer aquilo, Senhor. Deixa primeiro eu realizar dessa forma. Deixa primeiro eu acertar isso daqui. Quem quer seguir a Jesus Cristo, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. E tomar a cruz, queridos, não é coisa fácil não. Significa que vai doer, vai ter que carregar. É pesada muitas vezes, mas vai seguir a Jesus Cristo. Paulo nos ensina muitas coisas, mas quando ele declara, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele ensinou a verdade fundamental: viver tem que ser Cristo. Nós precisamos correr a nossa corrida. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Eu quero orar com você, fica de pé. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.